Recentemente, o Espírito Santo, através de nós, falou sobre a questão da lepra, né? A lepra física, que representa uma doença. A lepra física é uma doença. Agora, a lepra espiritual, ela é representada pelo pecado. E existe uma grande diferença, porque, fisicamente falando, a lepra não é uma coisa que uma pessoa escolhe ter, né? Afinal, quem gostaria de ter uma lepra? Especialmente na época antiga, isso significava o quê? Ficar isolado. Isso às vezes significava até ser condenado ao apedrejamento. Então é isso que significava antigamente ter uma lepra. Só que isso não é algo que a pessoa escolhia. A lepra física não era uma coisa que a pessoa escolhia. Era simplesmente uma doença que ela tinha, não por escolha. Afinal, ninguém está doente por escolha, né? Por exemplo, se você tivesse a opção de ficar ou não doente, o que você escolheria? Você escolheria ficar doente? Eu tenho certeza que você não escolheria ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta, tenho certeza. Ninguém gosta, que às vezes até a pessoa finge que está doente, mas quando a pessoa realmente está doente, ela para pensar que aquilo não é uma coisa boa. Ficar doente não é uma coisa boa. Então, ter a lepra não é uma escolha que ninguém faz, mas infelizmente acontece. Às vezes acontece a pessoa ter a lepra, como acontecia muito antigamente. Havia muitos leprosos antigamente, né? Conta também de não ter tanta tecnologia assim, não haver um tratamento, não haver uma cura para a doença. Então, havia muitas pessoas leprosas. E era uma doença contagiosa. Então, o leproso acabava sendo excluído da sociedade. Mas você vê, a lepra física, ela não vinha por uma escolha. Ela vinha, infelizmente, por uma questão de saúde mesmo. A pessoa tinha doença ali, às vezes de nascimento, às vezes pegou de alguém, enfim. Mas não era uma escolha, porque como falamos, ninguém quer estar doente. Você gostaria de ter uma lepra no seu corpo? Você gostaria? Ainda que houvesse tratamento, a doença é uma coisa que ninguém gostaria de ter, especialmente a lepra que todo mundo vê. Na época antiga, meu amigo, as pessoas que tinham lepra, elas tinham que andar como? Temos o caso de Naamã, que era um comandante do exército sírio. E ele andava como? Todo vestido, para que ninguém visse o que? Sua lepra. Ele procurava esconder o máximo possível a lepra. Não queria que ninguém visse. Então, quer dizer, além de ser uma doença, era algo que trazia vergonha às pessoas que tinham. Mas as pessoas que tinham não escolhiam ter. Isso falando da lepra física. Agora, não existe só a lepra física. Existe também a lepra espiritual. Falamos isso recentemente, sobre a lepra espiritual. E o que seria a lepra espiritual? A lepra espiritual é o pecado. A lepra espiritual é o pecado. Mas é claro, o pecado não é alguma coisa que a pessoa é obrigada a ter, como muitos supõem, porque tem pessoas que estão vivendo no pecado e vivem como se fossem obrigados a viver daquele jeito, falando que não tem jeito, falando que não é assim mesmo, fala que a vida é assim e tal. Quando Deus quiser, quer dizer, elas estão vivendo na vida errada e elas acham que aquilo ali é uma coisa que elas não podem mudar, que não depende delas e tal. Quer dizer, e esse pensamento só vai manter a pessoa nessa situação, porque enquanto ela achar que sair do pecado não é uma responsabilidade sua, ela vai continuar do mesmo jeito. Porque já que não é ela que tem que sair, então o que tem que acontecer para ela sair? Ela vai baixar um negócio ali, Deus vai tocar no coração, ela vai sentir no coração, ela vai sentir vontade, e tipo de coisa que nunca vai acontecer, né? Aquela espera que muitos têm aí, é como a espera do paralítico de Betesda. Quase 4 décadas esperando o anjo descer e tocar as águas para ele ser curado. Ele ia ficar esperando o resto da vida, se o Senhor Jesus não tivesse vindo ali curado ele. Se o Senhor Jesus não tivesse dito para ele, levanta, toma tua maca e anda. Se o Senhor Jesus não tivesse feito isso,
Ele ia ficar ali o resto da vida, porque ele estava esperando alguma coisa, alguma mágica acontecer. E é o que muitos estão esperando, alguma mágica acontecer para ela poder sair da vida errada, porque ela por si mesma acha que ela não pode fazer isso. É Deus que tem que fazer isso, é alguém que tem que fazer isso, mas ela não tem que fazer. E aí a espera tem durado meses, anos, décadas, e a pessoa ali no mesmo lugar. O que acontece, infelizmente, na maioria dos casos, é que a pessoa acaba morrendo desse jeito. Infelizmente, por quê? Porque ela estava esperando alguém, quando era para ter sido ela a tomar essa decisão, a fazer essa escolha. Então a lepra física é uma escolha que as pessoas, é algo que as pessoas não escolhem, mas a lepra espiritual, que é o pecado, é algo que as pessoas escolhem ter. Aí você tenta imaginar, poxa, como é que alguém escolhe ter uma lepra? Como é que alguém escolhe ter lepra? Se você pudesse escolher ter lepra ou não, o que você escolheria? Eu creio que você certamente escolheria não ter, até por tudo que falamos aqui. Mas espiritualmente falando, a maioria das pessoas tem escolhido ter a lepra. Sabe por quê? Porque não parece ser lepra. O pecado não parece ser lepra. Por quê? Porque você olha para o mundo e o mundo está como? Como é que está o mundo? O mundo está afundado, achafurdado no pecado. O mundo está mergulhado no pecado. Então você olha para o mundo, parece que o pecado é lepra. Não, parece que o pecado é a coisa mais normal, a coisa mais natural do mundo. É isso que parece se você olhar para o mundo. Mas não é para o mundo que nós somos aconselhados a olhar. É para o quê? É para a palavra de Deus. E para a palavra de Deus, e segundo a palavra de Deus, o pecado é o quê? É uma lepra que torna a pessoa impura aos olhos de Deus. Não impura aos olhos dos outros, mas impura aos olhos de Deus. E se eu estou impuro aos olhos de Deus, não importa se as pessoas me elogiam, se as pessoas me aplaudem, se as pessoas, uau, batem palmas, não importa. Se eu estou impuro aos olhos de Deus, a minha vida é um sofrimento. Apesar dos supostos prazeres que eu tenho, a minha vida é um sofrimento. Por quê? Porque eu estou impuro aos olhos de Deus. De Deus. Então, o pecado é uma lepra que a pessoa escolhe ter. Mas ela escolhe ter porque ela pensa que não é lepra. Afinal, está todo mundo fazendo, está todo mundo praticando, todo mundo é assim. Por que ser diferente? Por que fazer diferente? Mas aí entra naquilo que nós falamos. A pessoa passa a estar impura diante de Deus, ainda que o mundo a veja como a tal, como o tal, mas ela está impura aos olhos de Deus. E essa impureza, esse estado que ela se encontra diante de Deus, faz com que essa pessoa, apesar de tudo o que ela tem nesse mundo, ela seja uma pessoa problemática. No sentido de, no seu estado interior. Eu estava conversando com um rapaz, recentemente ele estava ali traficando, vendendo drogas, e eu estava falando para ele que o que adianta o mundo te aplaudir, as pessoas te aplaudirem, e você está descendo o abismo, e você está descendo o fundo do poço. O que adianta as pessoas baterem palma para você, e você está descendo? Porque às vezes a pessoa fica preocupada com a opinião dos outros. Às vezes fica preocupada com aquilo que os outros vão pensar. Mas o que é mais importante? Né? A opinião dos outros ou eu? Às vezes a pessoa dá mais valor à opinião dos outros do que ao seu próprio sofrimento. Ela está sofrendo pela vida que ela está vivendo. Ela está sofrendo por tudo aquilo que ela está passando. Mas o que importa é a opinião dos outros. O que importa é o que os outros pensam. E esse rapaz, ele chegou para mim e falou, realmente. Tá todo mundo batendo palma para mim, eu estou descendo o fundo do poço. Eu estou mais preocupado com aquilo que as pessoas estão pensando sobre mim do que com o meu próprio sofrimento.
Então, quer dizer, isso é uma realidade. Mas quantas pessoas têm coragem de admitir? Quantas pessoas têm coragem de admitir, mais do que admitir, fazer algo a respeito? Parar de olhar para a forma como o mundo está vendo ela e começar a olhar para a forma como Deus está vendo ela. Que, de repente, é comum e pura. E que a forma como Deus nos vê reflete no nosso interior. Tem pessoas que estão pouco se lixando para a forma como Deus a vê. Ok. Mas quem está mal? Quem está com depressão? Quem está com vontade de se matar? Quem depende de remédio? Quem vive se mutilando? Quem vive se cortando? Quem está vazio, vazia, amargo, amarga? Quem está angustiado, angustiada? Quem está dessa forma? É Deus? Não é Deus, não. É a pessoa que não está nem aí para a forma como Deus a vê. Será que não muda nada a forma como Deus nos vê? Será que não faz nenhuma diferença? E digo mais, não faz só diferença aqui. Vai fazer diferença depois. Sabe por quê? Porque se Deus viu uma pessoa como impura aqui, essa pessoa não vai subir, essa pessoa vai descer. Então, quer dizer, como se não bastasse o sofrimento que ela teve aqui, que foi, digamos assim, escondido pela aparente vida que ela tinha, vai ter um sofrimento eterno depois. Então, quer dizer, o problema não é só um, o problema são dois. E depois é muito pior do que isso aqui, porque isso aqui passa, isso aqui acaba. Depois não acaba não. Então veja o quão importante é a forma como Deus vê a cada um de nós. Então não adianta nada o mundo me vê bem e Deus me vê como impuro. O que importa realmente é como Deus me vê. Porque isso vai refletir na minha vida, no meu interior. Isso vai refletir no destino da minha alma. Não há coisa mais importante do que a forma como Deus vê cada um. A lepra espiritual é uma escolha. Ninguém está obrigado, não está imposto a ninguém viver no pecado. Ninguém está fadado a morrer no pecado e ser condenado. Isso só vai acontecer se a pessoa escolher. Se ela escolher, isso vai acontecer. Mas se ela tomar uma decisão diferente, isso não vai acontecer. Está nas mãos de quem? Está nas mãos de quem? Não está nas mãos de Deus. Que apesar do seu poder, da sua grandeza, não pode interferir na decisão de ninguém. O que ele faz é falar como ele está falando agora. E cabe a cada um escolher com aquilo que vai ficar. Porque a lepra física é uma escolha. O pecado é uma escolha. E não uma imposição, não uma obrigação. Não é quando Deus quiser que você vai deixar o pecado. Não é quando Deus tocar no coração que você vai deixar o pecado. Não é quando você sentir vontade que você vai deixar o pecado. É quando você decidir deixar o pecado. Enquanto você não entender que isso é responsabilidade sua, você nunca vai deixar o pecado. Enquanto você não entender que isso depende da sua decisão, você nunca vai deixar o pecado. E se isso não acontecer aqui, isso não vai acontecer nunca mais. E aí, infelizmente, vem a perdição. Mas aí cada um escolhe o que vai ser o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é avisar, é alertar. Fica a escolha de cada um. Se você olha para você e você entende que tem vivido no pecado, e você entende que isso é uma escolha que você está fazendo, e você quer mudar essa situação a partir de hoje, você tem a oportunidade de se consertar. Você tem a oportunidade de deixar o pecado. Você não precisa viver no pecado. Ninguém é obrigado a viver no pecado. Não tem uma força maior que me leva para o pecado. Não, é as minhas escolhas que me levam para o pecado. São as minhas escolhas. Se eu quero deixar o pecado, o que eu tenho que fazer? Fazer uma escolha, tomar uma decisão. Assim como eu escolho pecar, eu posso escolher não pecar. Não é mágica, é decisão. Então, se você está escolhendo viver no pecado, o que você tem que fazer? Deixar de viver no pecado, porque o pecado é uma lepra. O pecado é uma lepra que te torna impuro diante de Deus. O pecado pode não mudar nada.
Você, diante das pessoas, as pessoas podem continuar vendo você da mesma forma, mas Deus, diante de Deus, você está impuro, impura por causa do pecado. O que você prefere fazer? Você prefere continuar impuro diante de Deus? Ou você prefere ficar limpo, ficar limpo? Você pode fazer isso agora, se você tomar uma decisão de deixar o pecado. Se você quer isso, fale com Deus aí onde você está. Fale com Ele. Ele dá a você uma chance, uma oportunidade de conserto, de reconciliação, de acertar as coisas entre você e Ele. Então faça isso nesse momento. Peça perdão a Ele. Se você realmente está decidida a isso, fale com Ele. Faz a sua oração agora. Tomando uma decisão. Faça isso agora. Fale com Deus. É você e Ele. Decida isso por você, pela sua vida, pela sua alma e por mais ninguém. Faça isso agora. Tome a decisão. Ore tomando uma decisão. A partir de hoje, eu deixo o pecado. Quando você deixa o pecado, meu amigo, minha amiga, você está escolhendo ser curada da lepra. Essa cura, esse milagre, é só você que pode realizar. É só você. Ser livre ou não da lepra é uma atitude que só você pode tomar. Então faça isso agora. Decida deixar, decida parar com aquilo que te torna impuro, com aquilo que te torna imundo diante de Deus. Sei que é até uma palavra forte, mas é a realidade, é a verdade. Então faça isso agora. Tome essa decisão por você, pela sua vida, pela sua alma. Faça isso. Decida deixar para trás tudo a sujeira do pecado. E apesar do prazer momentâneo, ilusório, traz um sofrimento. Aqui, especialmente depois. Então decida deixar isso agora. Decida deixar isso para trás. Dê as costas para o pecado a partir de hoje. E decida obedecer a Deus, a sua palavra. Sujeitar a sua vida a Ele. Para que a visão dele a respeito de você venha mudar. Porque quando você deixa o pecado, você deixa de ser visto como impuro, como impuro. Quando você começa a obedecer a Ele, Ele passa a ver você de uma forma diferente. E essa visão que Ele tem de você, ela reflete no seu interior, porque você começa a ter paz, você começa a ter alegria, você começa a ter disposição, força, ânimo, coragem, você começa a mudar. Por quê? Por causa da sua atitude, da sua decisão. Você tirou a lepra que te tornava impuro, impura, e colocou no lugar dela a obediência, que agrada a Deus. É isso que acontece. E acima de tudo, você tem acesso à vida eterna. Agora, o que você precisa fazer é permanecer nisso até o final do caminho. É claro, a lepra, ela está por toda parte. Você tira a lepra vai tentar voltar. Para te tornar impuro novamente, mas dia após dia, você tem que reafirmar o compromisso que você fez hoje. O compromisso de se sujeitar a Deus, de obedecer a Deus. Você tem que fazer isso todos os dias até o final do caminho para que você possa, no último dia, ser salvo, ser salvo. Se você quer isso, se você quer a sua salvação, você vai fazer isso. Eu sei que para muitos, salvação
não é razão suficiente para deixar o pecado. Ok, mas qual que é a única coisa que vai sobrar depois disso aqui? Você quer dinheiro para deixar o pecado? Você quer um casamento para deixar o pecado? Você quer uma cura para deixar o pecado? Você quer uma bênção para poder deixar o pecado? Fica com a bênção, fica com o dinheiro, fica com o casamento. Fica com ele por 20, 30, 40, 50 anos. Fica com ele por um tempinho aqui. Se a salvação não for razão suficiente para você deixar o pecado, meu amigo, desculpe falar, mas não tem lugar para pessoas assim no reino dos céus. A salvação precisa ser razão suficiente para eu deixar a vida errada, para eu poder ter acesso à vida eterna. A salvação precisa ser razão suficiente. O Senhor Jesus não prometeu nenhuma coisa que não seja salvação. Aqueles que deixam a vida errada. Não chegou prometendo dinheiro para ninguém, nem bênçãos aqui, ali, acolá, não. Para aqueles que obedecem, ele prometeu a vida eterna. Foi isso. Se isso não for suficiente para você, meu amigo, sinto em lhe dizer, mas a proposta continua sendo a mesma. Se não é bom bastante para você, o mundo está aí, oferecendo casamento, oferecendo dinheiro, oferecendo saúde, oferecendo isso. Mas quanto tempo que vai durar isso? Alguns poucos anos. Então, a salvação deve ser o suficiente para nós. Por quê? Porque a salvação, meu irmão, é uma vida eterna com Deus. Não existe dinheiro, casamento, família, saúde, nenhuma bênção que nós possamos receber nesse mundo que possa se equivaler ou menos chegar aos pés de uma eternidade com Deus. Então a salvação precisa ser o suficiente. Se ela não for o suficiente, é triste para a pessoa que vê dessa forma. Infelizmente, muitos veem dessa forma. Paciência. Se a salvação não é importante aqui, ela será depois, mas depois já era. Então faça da salvação o suficiente para você fazer o que tem que ser feito, para você deixar o pecado, para você deixar a vida errada e você ter uma vida eterna com Deus.